que a cotação das ações oscilam tanto? Uma hora o mercado está subindo sem parar e de repente parece que é só ladeira abaixo. E como essas variações de preço afetam os seus investimentos e a sua tomada de decisão? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal, e hoje a gente vai falar sobre a volatilidade no mercado de ações. Será mesmo que a gente pode considerar a volatilidade como um risco da sua carteira? Então fica ligado aí até o final para você não perder nada. Primeiramente, a gente precisa definir o que é essa volatilidade que a gente tanto escuta. Então, segundo o Wikipedia, volatilidade é uma medida de dispersão dos retornos e mede a variação de um ativo. Então, basicamente, traduzindo para o português claro, a volatilidade representa a variação dos preços de um ativo em relação à sua média. Então, você vai ter o preço de uma ação e esse preço ele vai oscilar para baixo e para cima quanto maior for a volatilidade desse ativo. Empresas com diferentes níveis de risco vão apresentar volatilidades diferentes, porque um dos principais fatores que está ligado com essa volatilidade que o preço de um ativo apresenta é justamente a incerteza em torno dos resultados futuros daquela empresa. Ou seja, quanto mais incerto for os resultados que virão dessa empresa no futuro, maior vai ser a volatilidade. E aí a gente chega numa dúvida que é muito recorrente. Será que a volatilidade é igual ao risco? E se ela não é igual ao risco, quanto desse risco ela representa? Como que a gente pode quantificar isso? E por que considerar essa afirmação como verdadeira se eu invisto para o longo prazo e eu não vou vender as minhas ações? O que a gente pode considerar como um fato aqui é que a volatilidade ela é uma proxy para o risco. Isso quer dizer que ela é uma medida que a gente pode considerar como algo próximo ao risco ou algo que pode ser quantificado. Porque quando a gente fala em risco de um investimento, o que é risco? Como que a gente pode definir isso como uma métrica? É muito difícil, né? O risco de um investimento está associado a diversos fatores, então não tem como a gente fazer um cálculo matemático e chegar num valor exato no final. E como eu disse anteriormente, o principal fator que está associado a esse risco de um investimento é as expectativas que você tem em torno daquela empresa não se concretizarem. Porque se você investe numa empresa, você está esperando que essa empresa apresente algo que faça sentido dentro daquilo que você se propõe como investidor. E se ela não entrega esse resultado no futuro, esse é o risco de um investimento que não deu certo. E a volatilidade anda muito próxima com essa incerteza, porque, como eu disse, o preço do ativo ele vai variar quanto maior for essa incerteza. Então, o mercado está negociando aquele ativo e o trade-off entre as expectativas dos investidores e aquilo que a empresa apresenta de fato vai fazer com que essa variação ocorra. Então, vamos dar um exemplo. Se a gente pega uma empresa muito sólida na bolsa de valores, que não tem muita oscilação dos seus resultados, você vai perceber que o preço desse ativo ele não vai variar muito. Se você olha hoje, semana que vem, o mês que vem, você vai ver que esse preço ele é muito bem comportado, você não vai ter uma variação muito grande, porque você já sabe o que esperar dessa empresa. Não existe uma incerteza tão grande assim dos seus resultados. Não quer dizer que a empresa não vai crescer ou que a empresa não seja boa, mas sim que ela já tem uma trajetória muito bem clara do que se espera dessa empresa daqui para frente. Agora, se você pega uma empresa de crescimento, que está investindo, que está expandindo, que está investindo em projetos com inovação, que pretende trazer coisas diferentes no futuro, isso traz uma incerteza muito maior e conforme a empresa for reportando os seus resultados, se ela estiver entregando o resultado, se ela estiver apresentando o que ela se propôs a fazer, você vai ter um resultado positivo nas ações. Caso contrário, você vai ver uma queda do preço desse ativo. E é claro, existem outros fatores, como taxa de juros, entre outras coisas, fatores macroeconômicos que vão fazer também com que esse ativo acabe oscilando. Mas essa questão dos diferentes níveis de risco de uma empresa vão fazer com que determinados ativos tenham uma volatilidade maior e outros não. Inclusive, existe um coeficiente bem famoso, que é o coeficiente beta. Esse beta é utilizado no cálculo do KPM, que mede justamente a variação dos retornos de um ativo em relação à variação dos retornos do mercado. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito desse coeficiente, porque não é o foco desse vídeo, mas ele é um indicador muito importante, utilizado até no cálculo de valuations, quando você vai calcular ali o custo de capital envolvido, e ele também pode ser utilizado na análise de risco de um investimento. Então você vai olhar para o beta de um ativo e quanto maior ele for, maior vai ser o risco daquele investimento se a gente olhar por essa métrica. Bom, agora que você já sabe tudo isso, você sabe o que é volatilidade, você entendeu o que é o coeficiente beta, a gente chega na principal pergunta desse vídeo. Como que essa volatilidade, como que esse sobe e desce do mercado afeta os seus investimentos, como que você deve tomar as suas decisões de investimento? Antes de responder essa pergunta, se você estiver aprendendo com esse vídeo, se você sair ao final dele como um investidor melhor, se eu fui capaz de agregar conhecimento para você,
eu te faço um convite muito simples, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho, que eu vou tentar trazer conteúdos como esse para te ajudar na sua jornada como investidor. Não vai te custar nada, mas com certeza vai me ajudar bastante aqui na produção de conteúdo. Se você segue a filosofia que eu prego aqui nesse canal, você não deve se preocupar tanto com a volatilidade no mercado, principalmente olhando para o curto prazo. Porque no curto prazo existe muito ruído, as expectativas e essas incertezas são muito grandes em torno do resultado futuro de uma empresa. Isso vai fazer com que no curto prazo a volatilidade é maior do que se você olhar numa janela mais longa de tempo. O que você deve fazer é analisar essa volatilidade. Se você quiser até utilizar o coeficiente beta na análise dos seus investimentos, você vai olhar isso na montagem da sua carteira para entender o risco da sua carteira, o quanto de risco você está colocando nos seus investimentos. Se você tem uma carteira formada por ativos que tem muita volatilidade, que tem um beta muito alto, isso pode ser um sinal de que você está investindo em empresas que apresentam muita incerteza. E isso talvez não seja bom para aquilo que você espera para sua carteira. Eu mesmo gosto de ter uma parcela dos meus ativos sendo empresas de crescimento, empresas que vão entregar resultado lá na frente, mas a outra parte são empresas maduras, empresas sólidas e que já têm um histórico vencedor de resultados. Isso traz o equilíbrio que eu preciso e que eu gosto de ter na minha carteira. Então você precisa entender isso e definir o risco que você quer ter na sua carteira de investimentos. Agora, se você é um investidor mais ativo, que busca fazer ali compras e vendas em janelas mais curtas de tempo, fazer até o chamado swing trade, você deve ficar mais atento e mais preocupado com essa volatilidade. Porque é a volatilidade que vai te trazer oportunidades, segundo essa filosofia de investimentos, que é você comprar ativos a preços mais interessantes. E com essa volatilidade, essa variação natural do preço do ativo, você vai comprar por um preço e vai vender por um preço maior, se você executar essa estratégia de forma bem sucedida. Agora, o oposto também é verdadeiro. Se você compra um ativo querendo vender ele depois, você pode fazer esse movimento de forma incorreta, né? Se você errar o timing de entrada, você pode comprar por um preço e de repente você não consegue vender ele por um preço maior. Se você precisar vender, talvez você venda até em prejuízo. Então, com essa abordagem mais ativa, você deve se preocupar e tomar mais cuidado com a volatilidade. Mas o mais importante de tudo, eu diria, é você ter o conhecimento necessário, você ter uma base que vai permitir que você tome decisões inteligentes, boas decisões de investimento. E é justamente esse meu propósito, o propósito desse canal, trazer conteúdo para ajudar vocês a construírem essa base de conhecimento e cada vez mais estarem mais preparados para tomar as decisões de vocês no mercado de ações. E o que eu tinha para falar hoje era isso. Se você tem alguma contribuição, deixa aí embaixo, comente, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê. Um grande abraço e tchau!